O nosso estudo de hoje, o culto de instrução, está fundamentado no texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 ao 40. Se você puder manter sua Bíblia aberta nessa passagem bíblica, as crianças também, jovens, obreiros, todos, com certeza lhe fará muito bem se você puder acompanhar esse estudo. Tenho uma hora para ministrar a palavra do Senhor, vou fazer o possível para ministrar dentro desse tempo, 60 minutos aí aproximadamente. Eu acho que antes disso, muito difícil nós encerrarmos. Há muita coisa para que a palavra de Deus nos mostra para nossa edificação, de forma que farei o possível, desde já conto com as orações dos amados irmãos em Cristo. O tema do último culto de instrução foi: Davi ouve os insultos de Golias. Na última quinta-feira, vou repetir mais uma vez: Davi ouve os insultos de Golias, o campeão filisteu, soldado filisteu. E o estudo estava fundamentado, né? No caso estava porque foi a última quinta-feira, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 23 ao 31, onde vimos ali alguns tópicos, os quais vimos as atitudes dos combatentes israelitas em relação ao gigante Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Depois, a atitude de Davi em relação ao gigante Golias. Vimos que Davi não sentiu o menor medo de enfrentar aquele gigante. Em seguida, a atitude de Eliabe em relação a Davi. Ele não gostou daquela atitude de Davi, porque Davi estava ali, não é? Até fez um pré-julgamento acerca do seu coração. Prosseguindo, a atitude de Davi em relação a Eliabe, seu irmão. Vimos que ele deixou o irmão falando. Davi não queria confusão com o irmão, queria saber acerca do prêmio, né, pela cabeça do gigante. Quando eu falo a cabeça do gigante, é pela vida dele, certo? Entenda dessa forma. Na continuidade, vimos a atitude dos combatentes israelitas em relação a Davi, não é? Eles ficaram ali, sem dúvida, sobressaltados. Como é que um jovem naquele porte, não é, inexperiente, está fazendo perguntas sobre os prêmios que seriam dados a quem conseguisse vencer o gigante Golias. Então isso despertou com certeza as atenções dos combatentes. E ainda falamos sobre a cristologia comparativa na análise do texto, mostrando algumas situações entre Davi e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque culto de doutrina que não fala em Jesus é um culto de doutrina que está incompleto. Na verdade, temos que falar do nosso Salvador, do nosso mestre, do nosso rei. Maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que o templo, é Jesus. Ele é maior do que tudo. Glória a Deus. Então é bom falar do nosso Salvador também nesse estudo comparativo. E finalmente, a aplicação à nossa vida cristã. Aplicamos algumas coisas ali, não muita coisa, devido ao tempo, à nossa vida cristã. E hoje é o 6º estudo desta série. O tema é: Davi se dispõe a lutar contra Golias. Vamos ver, as crianças, repitam comigo: Davi se dispõe a lutar contra Golias. Glória a Deus. Fiquem atentos aí. Eu sei que vocês estão torcendo para Golias ir para o chão logo, mas não vai ser nesse estudo que ele vai para o chão, não. É no próximo estudo. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Toda criança gosta de ouvir falar sobre Davi, não é? Esses super-heróis, Homem-Aranha, Homem de Ferro, isso aí é histórias, nunca existiram. Tarzan, isso é conversa. Agora, o que está na Bíblia, os grandes homens de Deus, os heróis da fé, esses sim merecem nós aprendermos acerca da vida, porque são histórias reais, não é ficção, não é fábula, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. E este tema, Davi se dispõe a lutar contra Golias, está amparado no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versos 32 ao 40, como já é do conhecimento dos irmãos. Irmãos, o ideal é que todo culto de instrução, culto de doutrina ou aula tenha seus objetivos. Toda aula bem ministrada
Lá no quartel, o irmão Dário, que foi militar, e mais alguns aqui, com certeza, deve ter passado pela Marinha, Exército, Aeronáutica, acho que eu não digo, sabe que toda instrução, desde a mais simples a mais complexa, tem que ter os objetivos. E temos aqui, porque aqui é a palavra do Senhor, porque no culto de instrução não deve ter seus objetivos? Tem sim, tem seus objetivos, certo? Daqui a pouco falarei sobre esses objetivos, desde o soldado até o aluno cadete na academia militar, toda instrução, seja ela qual seja, tem que ter os objetivos, para que fique bastante patente essa instrução. E inclusive na escola bíblica dominical, não sei se os irmãos já observaram, e com certeza creio que sim, toda aula ela vem acompanhada dos objetivos. Não é aula, escola dominical, geralmente são 3 objetivos. E por que no culto de instrução, no culto de doutrina, não temos objetivos? Temos que ter objetivos. Tudo na vida que a gente faz tem que ter um objetivo, não é verdade? É verdade. E qual é a justificativa para que muitos que ministram nos púlpitos das igrejas não tragam esses objetivos? Porque muitos não querem gastar tempo. Demanda tempo, estudo, meditação, não é? Deixar o Espírito Santo falar, oração, e muitos não querem gastar esse tempo. Eu lamento, né? Mas toda aula, todo culto de instrução tem que ter seus objetivos. Dá trabalho, mas é uma bênção preparar essas aulas para os irmãos aqui. Então, nós temos alguns objetivos nessa ministração de hoje. São eles, apenas 3 objetivos. O primeiro é mostrar que não devemos nos desestimular diante da falta de fé dos outros. Vou repetir. Mostrar que não devemos nos desestimular diante da falta de fé das outras pessoas. Segundo, explicar que as experiências de fé em nossa vida nos servem de estímulos para continuarmos confiando no Senhor. Experiência de fé, como são importantes as experiências, as provações que nós passamos. Por quê? Porque isso nos traz experiências para que continuemos a confiar no Senhor. Glória a Deus. E terceiro e último objetivo é saber usar corretamente a maior arma dada ao crente. Saber usar corretamente. E para nós alcançarmos esse objetivo, seguiremos este sumário aqui que eu preparei. Teremos uma introdução no desenvolvimento, apenas 5 tópicos. O primeiro tópico que eu trarei aqui para os irmãos é que Davi enfrentou a falta de fé de Saul. Você pode repetir? Davi enfrentou a falta de fé de Saul. Obrigado. Segundo, Davi expõe a Saul as razões da sua fé. Dá para você repetir? Davi expõe a Saul. Isso. Vamos repetir mais uma vez. Eu vou dizer aqui, depois vocês escutam e repetem. Davi expõe a Saul as razões de sua fé. Pode repetir? Davi expõe a Saul as razões de sua fé. Amém. A aula aqui participativa. As crianças não falaram, hein? Vamos repetir também, tá certo? O terceiro, para as crianças agora. Davi fez a sua escolha. Repitam, crianças. Davi fez a sua escolha. Glória a Deus. E o no quarto tópico, a cristologia comparativa com fundamento no texto. No quinto, é aplicação à nossa vida cristã. Então vamos ao estudo propriamente dito. Eu já falei na última ministração que é o cenário do capítulo 17 de 1 Samuel, é um cenário de guerra, de combate, ou pelo menos ali os movimentos que iriam culminar numa guerra. Capítulo 17 preparativos ali para uma guerra iminente entre quem? Entre, de um lado, os filisteus, e de outro lado, quem estavam? Os israelitas, né? Cada exército ocupava uma parte superior, uma área alta, e no meio estava o vale conhecido como Vale de Elá. Então os exércitos estavam ali preparados para o início do combate. Porém, como naquela época era muito difícil manter-se um exército afastado da sua área,
principalmente os filisteus, houve essa necessidade de, eles tiveram uma ideia, os filisteus, para que não haja muita perca de tempo, isto é, dá muito trabalho manter um exército, irmãos, num campo de batalha. A questão da alimentação, como eles vão ser transportados, os suprimentos, água, comida. Então, para evitar todo esse desperdício de dinheiro, o que é que eles fizeram? Tiveram essa ideia de encontrar um campeão filisteu para lutar contra um campeão ou alguém que se voluntariasse no exército de Israel. Então os custos de uma batalha eram muito dispendiosos. E Davi, nós vimos no estudo anterior, na ministração, que ele chega ali ocasionalmente. Davi recebeu do pai uma missão que foi levar suprimentos, alimentos para seus irmãos, os irmãos de Davi, e também que trouxessem o que? Informações, como estavam os filhos de Jessé, ou seja, os irmãos de Davi, e que levasse também alimentos para o comandante lá da tropa, né, o chefe de 1000. Então Davi chega ali. Quando Davi chega com os alimentos, ele se defronta com esse quadro desafiador, o gigante desafiando o exército do Deus vivo. Davi se interessa por esse confronto. Nós vimos que ele perguntou acerca do prêmio, qual era o prêmio, e ele começa ali, o prêmio é ratificado, é confirmado novamente. Então Davi se interessa. Alguém se lembra aqui dos prêmios quais foram? Eram 3 prêmios, alguém se lembra? O primeiro qual era? Riquezas. Quem conseguisse matar o gigante iria receber grandes riquezas da parte de Saul. Qual era o segundo prêmio? O segundo prêmio, quem vencesse o gigante Golias, iria casar-se com uma das filhas de Saul. E o terceiro prêmio era que quem vencesse o gigante, a família dele estaria isenta de pagar o quê? Os impostos à coroa, os impostos ao reino de Israel. Então Davi se interessou reiteradas vezes, perguntou pelo prêmio, não sentiu o menor medo do gigante e até chamou ele de quê? De circunciso, isto é, alguém que não pertencia à linhagem de Abraão, alguém que não pertencia ao concerto de Deus com o povo santo, era alguém que era irreverente. Então Davi desprezou o gigante, não teve o menor temor. Amém? Então vamos ao nosso primeiro tópico dessa ministração. Nesse primeiro tópico, os irmãos viram que no estudo anterior, alguém comunicou a Saul que tinha um jovem naquele acampamento que estava interessado em lutar com o gigante. As informações chegaram até Saul e Davi é trazido à presença de Saul. Então, imagine o seguinte, o cenário, um campo de batalha, certamente ali algumas barracas montadas, e Davi chega ao PC, o posto de comando de Saul. Então, é o que veremos agora. O primeiro tópico, Davi enfrentou a falta de fé de Saul. Acompanhe. Em primeiro lugar, o que é que eu percebo aqui lendo o texto, irmãos? Está com a Bíblia aberta aí? Estão ou não? Glória a Deus. Em primeiro lugar, Saul não cria na vitória de Davi. Não cria. Ele não acreditava. Qual é a base bíblica? A base bíblica é o versículo 33. Olhe para a sua Bíblia. Na parte A do texto, esse texto expressa o seguinte. Olha o que diz, palavra de Saul, palavra de um homem que não crê. Contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Olha que ironizando aqui, que estímulo, hein, irmão? Que estímulo, para não dizer o contrário. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Chega ali um jovem corajoso, aí ele diz que não é possível, você não tem a menor chance, você não tem chance. Imagine o estímulo. Irmão, nunca fique desestimulado se alguém tem uma fé menor do que a sua. Nunca sinta-se desestimulado não, viu? Porque tem gente assim, você está crendo na vitória, alguém olha, mas é difícil, é impossível. Nós servimos o Deus das coisas impossíveis. Glória a Deus.
Glória a Deus. Talvez seja pequeno para eu resolver, para você resolver, para o homem resolver, para o advogado resolver, para o juiz resolver, para o presidente resolver, mas o Rei do Universo tem todo o controle. Ele pode resolver qualquer situação. Glória a Deus. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Segundo lugar, Saul julgou que Davi era inexperiente. Está no texto isso. Julgou que Davi era inexperiente. O verso 33, na parte B, comunica o seguinte: pois tu ainda és moço. Você é moço. É como se dissesse: nem recruta você é do meu exército. Você é moço, você é jovem. Por quê? Porque Davi não tinha idade ainda para estar no exército de Saul. Qual era a idade para servir? A partir de que idade? 20 anos. Olha aqui, vocês aprenderam isso já aqui no culto de instrução. Já ensinei isso aí, já lembrei os irmãos. Então, tu és ainda moço. Ou seja, julgou que Davi era inexperiente. Em terceiro lugar, Saul conhecia bem a fama do gigante Golias. Terceiro lugar, Saul conhecia bem a fama do gigante Golias. O versículo 33, na parte final, eu chamo de parte C, profere: e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então, Saul conhecia a fama desse guerreiro. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade, isto é, desde quando ele entrou no exército filisteu, desde o período dele de recruta, que ele já é um combatente, um guerreiro. Isto é, para amedrontar Davi. Mas Davi era um homem, um jovem que confiava no Senhor. E quem confia no Senhor não se abala. Pode até ouvir respostas negativas, incentivos contrários, né? Que contribuem só para diminuir a nossa fé, incentivo entre aspas. Mas Davi não ficou desestimulado. Então nós vimos aqui nesse primeiro tópico que Davi enfrentou o quê? A falta de fé de quem? De Saul. Agora, um conselho. Eu já disse aqui, vou novamente trazer memória dos irmãos. Quando alguém duvidar da sua fé, quando alguém procurar desestimulá-lo, é porque essa pessoa está com a fé menor do que a sua. E é nessa hora que você deve também incentivar essa pessoa que está sem essa fé que você tem. E aí, irmão, você chega e diz para mim, às vezes até irmão da igreja, procura mostrar uma série de dificuldades para nós não cremos na bênção. Isso é impossível, isso é difícil. Qual é o Deus que você serve? É o Deus das causas impossíveis? Ah, está difícil. Irmão, nós servimos um Deus que abriu o caminho no meio do mar. Ninguém diz amém não? Que manda comida em pleno deserto, que protege o seu povo com a nuvem durante o dia para o povo não morrer de câncer de pele. Imagina aquele sol causticante. Alguns chegam a dizer 50 graus na sombra, em pleno deserto do Sinai. Aí Deus manda uma nuvem para proteger o povo. De noite o deserto é frio, o que é que Deus faz? Manda uma coluna de fogo para o clima ficar legal, ninguém morrer de frio. Isso é que é Deus, né, irmãos? É o Deus da providência, é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, é o Deus de Davi. Glória a Deus. Mas vamos ao segundo tópico. Davi expõe a Saul as razões de sua fé. Ele escuta aquelas palavras, aquelas palavras que nada contribuíram para aumentar a fé de Davi. Ao contrário, Davi expõe a Saul as suas razões. Primeiro, Davi já tinha enfrentado feras enquanto pastoreava. Veja como é importante a experiência, viu, irmãos? Guarde as suas experiências. Não despreze as provações e as vitórias. Se possível, até anote. Conte essa história, conte seu testemunho. Por quê? Porque muitas vezes estamos no culto de oração e testemunho. E quando você conta o testemunho, o irmão que está passando a mesma prova que você
passou, está precisando desse incentivo, e a sua experiência vai gerar fé nele, para ele crer que tem um Deus soberano que pode resolver o caso dele também. Glória a Deus. Então as experiências na vida cristã são muito importantes, não devem ser desprezadas, não. Veja como são importantes as experiências de fé em nossa vida. Os versículos 34 e 35, vou ler 2 versículos agora nesse texto. O versículo 34 e 35 que mostra o seguinte: olha, Davi agora está diante do rei, escuta esta palavra negativa de Saul. Olha a resposta de Davi, olha a resposta de um crente. Olha, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Dá para dar glória a Deus nisso? Experiências. Saul, eu já enfrentei feras, já enfrentei leão, já enfrentei urso. Eu não deixei o urso e o leão levar minha ovelhinha de graça, não. Eu corri, tomei e matei. Glória a Deus. Eu fico imaginando o coração de Saul, ouvindo um jovem ousado, corajoso, que tem experiência na vida. Saul nunca matou o leão, nunca matou o urso. E aquele jovem, aquele menino, nem tempo de recruta tinha, nem serviu o exército ainda, já tinha experiências para trazer fé aos corações. Agora eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte: os irmãos estão lembrados do enigma de Sansão? Estão lembrados, não estão? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, e Sansão deu um prazo de 1 semana para eles darem o enigma, a decifração, a resposta. Alguém sabe qual foi a resposta? Que é mais doce do que o mel, que é mais forte do que um leão. Quem deu essa resposta? Os filisteus. Eu estava preparando esse estudo aqui, quando o Espírito Santo falou no meu coração. Anotem isso, para trazer para os irmãos. Espera que você vai entender. Os próprios filisteus disseram: o que é mais doce do que o mel, o que é mais forte do que o leão. Então o que é que eu entendo aqui? Que o gigante não era mais forte do que o leão. E Davi já tinha matado leão, irmão. Ele disseram que é mais forte. Isto é como se dissesse: Golias não é mais forte do que o leão. Eles disseram: o que é mais forte que o leão? Por isso que eu digo, as experiências. E Davi não conhecia essa história, não? Claro que ele conhecia. O que é mais doce do que o mel, o que é mais forte do que o leão? Os filisteus deram a resposta. Ora, se para os filisteus não havia coisa mais forte do que o leão, e sabemos que Davi já tinha matado um leão, logo concluímos que Davi, ao enfrentar Golias, enfrentaria algo inferior a um leão. Amém? Acompanhe aí, irmão. Se você não entendeu, assista depois aí. Segundo, Davi tinha plena confiança de que sairia vitorioso. Davi tinha plena confiança que iria vencer o gigante. Olha o versículo 36, na parte A. O que é que esse texto revela? Observe a ousadia de Davi, a coragem de Davi, irmãs. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Da mesma forma que eu matei, que eu tive coragem de matar o leão e o urso, este incircunciso eu também vou matar. Que menino corajoso, irmão. Que jovem corajoso. Quem teria essa ousadia? Quem teria essa coragem? Mas os irmãos devem se lembrar que quando Davi foi ungido para ser rei por Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E ali Deus deu sabedoria, deu coragem a ele também. Deu fé, aumentou a fé deste jovem. Por isso que ele tem essa ousadia, irmão. Viu? Você tem o Espírito Santo de Deus na vida que lhe encoraja para você vencer as lutas, para você estimular a fé de alguém que está quase se esvaindo. Você tem o Espírito Santo. Deixa Deus te usar para aumentar a fé de outros irmãos. Glória a Deus.
Terceiro, e essa aqui é o que eu mais gostei. Preparado aí para ouvir? Se eu fosse você, anotaria isso aí. Se você não anotar, lamento. Terceiro, Davi entendeu, oh glória, que não lutaria sozinho. Vou repetir, Davi entendeu que não lutaria sozinho. Olhem para o versículo 36 na parte B, mostra-nos. Olha, Davi diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não era um Deus morto, não era o exército de Baal, não era o exército de Dagon, não era o exército de Astarote, mas era o exército do Deus vivo. Davi cria que Deus tinha esse exército, ou seja, esse exército era o exército de Deus, o exército de Israel. Então, quando ele afronta, não está afrontando Saul, não está afrontando só o exército, a tropa israelita. Não, ele estava enfrentando quem? O exército do Deus vivo. Glória a Deus. Quarto, Davi sabia de onde vinha o segredo de suas vitórias. Isso aqui é maravilhoso. Davi sabia de onde vinha o segredo das suas vitórias. Aí eu preciso aqui ler o versículo 37. Tem dois casos aqui importantes para nós citarmos aqui. No caso das feras, o leão e o urso, quando ele diz no versículo 37 na parte A: disse mais Davi, o Senhor, olha só, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Foi a experiência de Davi? Foi a destreza de Davi? Não. A quem ele atribui essa vitória, essa morte do leão e do urso? A quem ele atribui? A quem, irmão? A Deus. Atribua as suas vitórias a Deus. Atribua as suas conquistas ao Senhor. Não confie só, como alguém diz, eu confio no meu taco, eu confio na minha experiência. Davi, olha, aqui, veja como Davi foi humilde. Veja como Davi foi humilde, irmão. Ele não disse, olha, eu sou corajoso, foi eu que matei, mas ele disse, o Senhor me deu vitória. Disse mais, Davi, o Senhor me livrou. Foi um livramento dado por Deus, da mão do leão e da do urso. Então não foi a destreza, aquele impulso corajoso, não, mas foi o Senhor. Atribua suas vitórias ao Senhor, irmão, para a glória ser do Senhor. E no caso dos gigantes, aqui já por antecipação, no versículo 37, na parte B, revela o seguinte: ele, olha o texto diz, ele quem? O Senhor, me livrará das mãos deste filisteu. Então ele diz, olha, se Deus já me deu vitória contra um leão e contra um urso, Deus, o Deus a quem eu sirvo, me livrará das mãos deste filisteu. Ele está dizendo o quê? Que a vitória, quem daria vitória a ele, era Deus. Era Deus que daria essa vitória. Glória a Deus. Então podemos concluir que Davi tinha uma fé o quê? Inabalável no Senhor. Fé inabalável. E Davi era aquele homem, aquele jovem que esperava no Senhor, viu, irmão? Espere sempre do Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que está faltando às vezes é que nós somos apressados para receber as bênçãos. Somos apressados, a gente ora e quer que Deus já responda na mesma hora. Mas às vezes Deus responde, não é no tempo nosso, é no tempo dele. Mas Davi esperava no Senhor, sabia esperar no Senhor. E há um texto sobre isso, Isaías capítulo 40, versículo 31, é aquele texto que diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. É saber esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, você renova as suas forças, sobe como a águia, tão rápido, tão alto, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Por quê? Porque sabe esperar no Senhor. Davi sabia. Quinto lugar, irmãos, correndo aqui,
A fé de Davi trouxe uma parcial esperança em Saul. Vou repetir, porque estou vendo que tem uma pessoa conversando. A fé de Davi trouxe uma parcial esperança para Saul. Uma parcial esperança. A gente, Davi conseguiu agora colocar a fé no coração de Saul. Não. Porque Saul estava sem o Espírito do Senhor na sua vida. Lembre-se que Saul começou o reinado muito bem, mas terminou mal. Tem gente assim na igreja, começa a vida cristã muito bem, mas termina mal. Outros começam mal, mas terminam bem. Mantenha sempre trabalhando, fazendo a obra do Senhor, para que seus dias sejam terminados bem, irmão. Tanta gente começa pastoreando, ensinando, pregando, daqui a pouco, cadê aquele irmão? Desviou-se. Começou bem, mas por algum motivo. Então, ore a Deus para você terminar os seus dias, até o arrebatamento, nós possamos estar bem diante do Senhor. Então, a fé de Davi trouxe uma parcial esperança para Saul. Está no versículo 37. Se nós lermos, vamos mostrar aqui, o texto diz: então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Ele escuta Davi falar as experiências, conta que o Senhor vai dar vitória, assim como deu vitória quando ele enfrentou o leão e o urso. Aí Saul, tá certo, então pode ir, o Senhor seja contigo. Só que antes de Davi sair, ele chamou Davi: peraí, vem cá, tem alguma coisa aqui porque eu vou lhe dar. Aí vamos ao terceiro tópico do estudo. Acabamos de ver, Davi expõe a Saul a razão de sua fé. Vamos ao terceiro. Davi fez a sua escolha. Então Saul diz que o Senhor seja contigo. O que é que nós veremos agora? É que Davi vai fazer uma escolha. Ele não vai querer essa ajuda de Saul, e eu vou explicar por quê, e os irmãos vão entender. Em primeiro lugar, Davi rejeitou qualquer ajuda da parte de Saul para enfrentar o gigante Golias. Saul era o homem mais alto de Israel, tinha a couraça certamente maior, a espada maior, a lança mais pesada, a couraça muito mais pesada. Agora imagine ele vestindo isso em Davi, não ia dar certo. Então Davi rejeitou qualquer ajuda da parte de Saul. Os versículos 38 e 39 nós vamos ler agora, irmãos. Esse versículo 38 e 39 discorre o seguinte: e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, ou seja, das suas vestes. Acompanhe. E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. Verso 30. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Imagina esse quadro aí, né? Até assim um pouco hilariante, olhando assim, um jovem com a roupa de um guerreiro alto, o negócio não ia dar certo. E começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. É como se dissesse: eu não quero isso aqui não. Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então Saul não acreditava que Davi, mesmo com essa fé dele, ele poderia vencer sem uma armadura. Tinha que ter armadura. Imagine alguém de Israel chegar com essas roupas normais, simples, de pastor, para enfrentar um gigante, todo revestido de bronze, capacete, couraça, enfim, tudo. E uma criança, um jovem agora, desprovido desse uniforme que iria lhe dar uma certa defesa. Saul tentou ajudar. Podemos entender um pouco de boa vontade da parte de Saul, mas Saul estava redondamente enganado. O que é que nós vemos com isso? Se Davi tivesse aceitado essas vestes, isso iria dificultar muito o combate. Por quê? Primeiro, Davi perderia a mobilidade. Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? A mobilidade. Por quê? Imagine carregar aquela armadura toda pesada e ainda manusear uma funda, ia dificultar a pontaria, iria, quem sabe, cair, não ia suportar. Então ele despreza isso, porque ele viu que aquilo dali era empecilho para ele lutar contra o gigante.
O que é que eu vejo aqui? É que Davi não tinha treinamento para usar o uniforme e ainda usar a funda. O que é que eu vejo também? 4 coisas aqui Davi rejeitou de Saul. A primeira coisa, rejeitou estar bem trajado para combater. Rejeitou, não quis estar bem trajado, rejeitou as vestes de Saul. Rejeitou ter uma proteção para a sua cabeça, que foi o capacete de Saul. Terceiro, rejeitou ter uma proteção para os seus lombos, a couraça de Saul. E finalmente, rejeitou ter uma espada, a espada de Saul, certamente muito pesada para um jovem que não tinha ainda habilidade para manejar uma espada. Aí eu venho e trago uma pergunta. Espiritualmente falando, irmão, espiritualmente falando, por que foi ótimo Davi rejeitar todo esse equipamento de Saul? Espiritualmente falando, não vamos usar aqui essa questão do peso, da dificuldade dele se locomover. Espiritualmente falando, sabe por quê? Porque se Davi tivesse enfrentado o gigante com essa armadura de Saul, certamente Saul poderia até dizer: você venceu, mas porque estava com minha armadura, é porque eu lhe ajudei. Isto é, parte dessa glória seria atribuída também a quem? A Saul. E Deus, como é um Deus que não reparta a sua glória com ninguém, Davi rejeitou. A glória é para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui me lembrei desse texto, Isaías 42, verso 8, e colocar aqui, quando o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Porque a glória era para Deus, a vitória e a glória, o louvor era para Deus, não era para Saul ser ovacionado, nem glorificado não, mas era o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo, o que Davi escolheu para enfrentar o gigante Golias? 3 coisas, percebeu no texto aí? 3 coisas Davi escolheu, irmão. Escolheu, primeiro, um pedaço de pau. O versículo 40 na parte A diz, declara: e tomou o seu cajado na mão. O cajado era o que o pastor tinha. Todo pastor tinha um cajado para afugentar as feras, né? Vinha ali um lobo, ele mete na cabeça do lobo ali, ou afugenta, né? Então era a arma, todo pastor tinha o seu cajado. Ele levou o cajado dele de pastor, não desprezou não. Escolheu o que mais? Levar umas pedras. Levar pedra. Um gigante com uma couraça forte. Levar pedra. O versículo 40, parte B, vem declarar o seguinte: e escolheu para si quantos seixos? 5 seixos do ribeiro. 5 pedras. Pedra de rio é uma pedra lisa, né? Todo mundo sabe que pedra de rio é uma pedra lisa, pesada. E pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. O pastor tinha um surrão dele, de levar a comida dele, a merenda dele. Aí naquela hora ali, levar algumas pedras, e ele vai e pega essas pedras aqui para enfrentar o gigante de Golias. E em terceiro lugar, ele levou uma arma de difícil manejo e precisão. De difícil manejo. Versículo 40, parte C, afirma: e lançou mão da sua funda. Mas era o que ele tinha. A habilidade dele era manusear a funda. Então ele levou isso. O que eu acho interessante aqui é que essa arte de fundeiro é quem atirava funda. Se os irmãos, não sei se vocês já leram isso na palavra do Senhor, eu trouxe aqui o texto que está em Juízes capítulo 20, versículo 16, porque sem dúvida era muito difícil alguém estar muito adestrado para acertar o alvo com a pedra, muito difícil. Com a funda, aquele negócio que gira, né? Gira e solta, para acertar o alvo é muito difícil, dificílimo. Mas lá em Israel havia uma tribo onde 700 homens canhotos atiravam com a pedra num fio de cabelo e não erravam. Já leu isso na Bíblia? Já leu isso na Bíblia? Não leu? É porque você não está lendo só a Bíblia, lê a Bíblia. Juízes capítulo 20, verso 16, diz o seguinte: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, 700 canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam.
Davi não pertence. Esse aqui eram esses combatentes aqui, esses homens eram da tribo de Benjamim. Davi não era benjamita, Davi era da tribo de Judá. Mas Davi se interessou. Davi interessou-se para aprender essa arte de ser um bom fundeiro. Começou tão simples, Davi. Nunca despreza as coisas simples, irmão. As coisas simples. Tem gente que quer subir assim muito rápido. Toda escada tem vários degraus. A gente nunca bota o pé lá em cima, começa de baixo, na verdade, e vai galgando, vai conquistando, vai subindo. Deus vai abençoando. Daqui a pouco você está no topo. Davi começou pastoreando ovelha, pajem de arma de Saul, tocando para Saul. Daqui a pouco estava diante de Saul. Saul jamais imaginou que aquele menino seria um rei que iria substituir ele. Mas Deus precisava de um homem de coragem. Deus precisava de um homem de fé que confiasse no Senhor. E Saul não servia mais. Não servia mais. Quando você pensar que você é uma pessoa muito útil na casa do Senhor, e se você disser, se eu entregar o meu cargo, a minha função, ninguém vai me substituir, você está redondamente enganado, porque Deus sempre tem alguém melhor. No futebol, os irmãos sabem que o técnico só coloca o melhor jogador dos titulares para jogar. Os inferiores ficam no banco, né, na reserva. Pois a reserva de Deus é sempre melhor, viu? É sempre melhor a reserva de Deus. Achava que Saul era um rei altão, poderoso, que nada. O menininho Deus usou um pequeno lá, e deu sabedoria, deu coragem, deu força, deu destreza, e foi enfrentar o gigante Golias. Glória a Deus. Então, irmão, nós vimos aqui há pouco que Davi fez a sua própria escolha, rejeitou tudo de Saul, mas ele preferiu ir com o que ele tinha, com a sua arma, com as suas vestes, com as pedras que ele escolheu. Certo? A parte histórica nós encerramos aqui. Vamos discorrer um pouco sobre a cristologia comparativa com fundamento no texto. Vamos correr aqui um pouquinho. Irmãos, Davi ele tinha plena confiança de que seria vitorioso no combate contra o gigante Golias. Amém? Que era o grande inimigo de Israel. Jesus, agora vamos falar do nosso mestre. Jesus, então, veja só, Davi tinha plena confiança que iria vencer. E Jesus? Jesus tinha plena certeza de que venceria o grande inimigo do homem. Qual é o grande inimigo do homem? A morte, ou a grande inimiga. Jesus tinha plena certeza que ele aí seria morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E Marcos capítulo 9 versículo 31, ele menciona, palavra do Senhor Jesus. O texto diz assim, ó: porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem, que era ele, será entregue nas mãos dos homens e matá-los-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Isto é, iria vencer a morte. Se a coragem de Davi fez com que ele vencesse o gigante, o maior inimigo de Israel, Jesus venceu o maior inimigo do ser humano, a morte. A morte não é o fim, viu, irmão? Todos os crentes que morreram na fé, confiando no Senhor, vão ressuscitar. Todos os crentes, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Glória a Deus. Se você, seu pai e sua mãe morreram crentes, um dia você verá eles lá no céu. Glória a Deus. Davi entendeu que não lutaria sozinho. Vimos isso no versículo 36. Jesus enfrentou toda a agonia da cruz sozinho, sabia? Davi entendeu que não lutaria sozinho. Jesus enfrentou sozinho toda a agonia e todo o escárnio da cruz. Mateus 26, 53, quero ler para os irmãos. Ou pensas tu, vejam só, Jesus poderia a qualquer hora pedir: Senhor, manda aí uma legião de anjos, mas ele não pediu, evitou. Jesus evitou ser defendido, porque ele sabia que era o Cordeiro de Deus e teria que ir para a cruz. Você sabia disso?
Ele voluntariamente se doou. Ninguém tinha poder de tirar a própria vida de Jesus. Ele permitiu-se morrer. Ele disse: eu mesmo dou a minha vida e retomo novamente. É como se dissesse: vocês vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Então, na hora que prenderam Jesus, Pedro vai lá, corta a orelha. Corta a orelha de quem? De Malco, sobrinho do sumo sacerdote. Jesus vai lá, pega a orelha toda melada de areia, né? E ali na hora, ó, coloca de novo, não ponteou, né? Eu creio que as pessoas ficaram olhando: cadê, rapaz? Mas não é possível, essa orelha foi cortada. Não, mas Jesus colocou de volta. De volta. E na hora que Pedro faz isso, corta a orelha daquele homem, o texto diz assim: Jesus diz: ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Jesus está falando uma linguagem humana, antropomórfica, para nós entendermos. Podemos entender que também, quando Jesus se refere a uma legião de anjos, ou 12 legiões, cada legião teria quantos anjos? 6.000 anjos. Se nós nos lembrarmos, quando os assírios vieram destruir Israel, na época do rei Ezequias, um anjo do Senhor, só numa noite, destruiu quantos mil? Quem lembra? Um anjo só. 185.000 assírios. Um anjo só. Agora você imagina, faz o cálculo aí. Você multiplica 6.000 vezes 72.000. Uma conta altíssima, né, irmão? Iria destruir o planeta Terra naquela época, esses anjos aí. Mas Jesus não quis, viu? Por amor a mim, por amor a você, ele foi para a cruz. Glória a Deus. Davi sabia que foi o Senhor quem entregou aqueles animais em suas mãos, e por isso obteve vitória. Jesus sabia que o Pai entregou tudo em suas mãos. Davi sabia que a vitória dele atribuiu ao Senhor. Matou o leão e matou o urso. E Jesus recebeu do Pai tudo. Olha o que o texto diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mateus 11, verso 27. Todas as coisas. O que mais? A fé de Davi trouxe esperança para Saul. A presença de Jesus na vida traz esperança para o homem, para a mulher, para o jovem, para as crianças. A presença de Jesus garante que se a pessoa que está nas drogas se converter, Jesus transforma, faz dele um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa na sociedade de bem. Por quê? Porque ele tem poder para fazer isso. A fé de Davi trouxe esperança para Saul. A presença de Jesus na vida traz esperança para nós. Colossenses, Paulo escrevendo no capítulo 1, versículo 27, parte B, ele diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo está em vós. Jesus está em você, irmão. Jesus está em você, criança. Jesus está em você, mocidade. Jesus está em você, obreiros. Cristo em vós, esperança da glória. Isto é, tem esperança. Temos esperança, viu, jovem? Não fique triste, não. Jesus é a tua esperança, é a minha também. Cristo em vós, esperança da glória. Aplicando agora na última parte aqui, irmãos, correndo aqui um pouquinho, o que é que nós podemos aplicar? Já vimos a parte histórica desse texto, parte histórica falando de Davi, falando dessa prontidão de Davi para enfrentar o gigante. Comparamos aqui alguns aspectos de Davi com relação ao nosso mestre, o Senhor Jesus. Jesus é poderosíssimo, Jesus é incomparável, mas só a título de lembrança para os irmãos trouxemos aqui essas informações. Agora, o que é que nós podemos aplicar na nossa vida aqui? Lembre-se, Davi enfrentou feras enquanto pastoreava, não enfrentou? Enfrentou feras. Nós, crentes em Cristo, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos enfrentar feras também. Não no sentido de animais vorazes, não é isso, mas as feras inimigas, feras espirituais, inimigas da obra do Senhor, que se levantam para silenciar a igreja. E nós não podemos nos esmorecer, não podemos ficar calados nem amedrontados com isso, porque o Deus que
deu coragem a Davi, é o Deus que encoraja a igreja do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo na vida do crente é para dar coragem ao crente. Se o crente não tem coragem de falar de Jesus, de dar testemunho de Jesus, porque ele precisa ainda ter uma maior intimidade com o Senhor. Mas o Espírito Santo, Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, para dar ousadia, para dar coragem ao crente. Mas o inimigo está aí, tentando nos desmoralizar, tentando minar nossa fé, tentando nos estragar. E eu vou ler um texto que eu já li no estudo anterior, mas é bom proferir de novo. Aquela palavra de Pedro que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o que é que diz aqui no início? Sede sóbrios, vigiai. Vigie, irmãos, vigie. Principalmente hoje nas redes sociais, vigie. Tenham cuidado para os irmãos não serem conduzidos ao pecado. Dá lugar à carne. A carne só quer coisa que alimente a carne. Mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Quem alimenta o nosso espírito não são as redes sociais. Em certa parte sim. Se você estiver usando as redes sociais em proveito espiritual, estudando a Bíblia, compartilhando versículos, testemunhos, estudos bíblicos, pregações que edificam a nossa fé. Mas enquanto você faz isso, outros estão tendo um relacionamento extraconjugal. Quantos e quantos conheço irmãos que eram casal muito unido e hoje estão separados. Por quê? Por causa das redes sociais, não vigiaram. Os irmãos não foram sóbrios. E Satanás está bramando ao nosso derredor, usando o quê? Usando as redes sociais, usando a mídia, usando programas de televisão, usando as novelas, principalmente na Rede Globo, onde só ensina a marido ser infiel à esposa e vice-versa, a filhos serem desobedientes aos pais, não se submeterem às orientações dos pais, pais com 2, 3 esposas, mulheres infiéis, além de incentivar a pedofilia, o homossexualismo, o lesbianismo. Na televisão é isso que ensina. E outras práticas aí, imorais. É isso que a televisão tem ensinado a muita gente, muitas pessoas que não alimentam o espírito, estão alimentando a carne. Daqui a pouco, cadê o irmão? Que era uma bênção para uma, aquele irmão pregava tanto, aquela irmã era dirigente do ciclo de oração, participava da comissão de visita, era regente, mas onde ela está, irmão? Infelizmente, a irmã não vigiou, separou-se do marido. Irmão, já ouvi tanto isso, certamente você já ouviu muito isso. Por quê? Porque os irmãos não foram sóbrios, não seguiram essa orientação de Pedro. Aqui, ó. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. As pessoas acham que Satanás vai descer lá da onde ele está aí no mundo, não é? Ele está rondando, sondando as ruas, os ambientes, o espaço sideral, enfim, está aí. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando que ele possa tragar. E quando a pessoa despreza o que é espiritual e começa a dar lugar às paixões da carne, aí Satanás diz: pronto, vai ser meu discípulo, eu vou derrubar ele. E se o irmão não se arrepender, não for para os pés de Jesus, daqui a pouco o irmão está totalmente frio na fé, desviado, estraga o casamento, destrói o casamento, destrói seu ministério. Então vamos vigiar. Vigie, principalmente nas redes sociais. Evite estar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã olhando, se correspondendo no WhatsApp com pessoas, com outro cônjuge, com outra mulher, com outro homem, tá certo? Então isso, procure, irmãos, evitar isso, porque isso tem destruído muita gente. Então no mundo espiritual temos muitos inimigos a enfrentar. E a nossa maior arma, qual é a nossa maior arma que Deus deu para a gente, para nós? O nome de Jesus. É claro que a Bíblia também é uma grande arma, mas o poder do nome de Jesus é o nome de Jesus é tão poderoso que é só no nome de Jesus que você pode expulsar demônio, eu e você. Não se expulsa demônio dizendo
em nome da Bíblia, não, você não vai expulsar. Em nome de nenhum discípulo, só se expulsa demônio no nome de Jesus, porque os demônios conhecem quem é Jesus e submetem-se ao Senhor Jesus. Davi tinha plena confiança. Davi tinha plena confiança de que seria vitorioso. E nós? O crente, ao enfrentar uma batalha, não deverá jamais esquecer de que é um vencedor. Aliás, nós somos mais do que vencedores, viu, irmão? O crente em Jesus é mais do que vencedor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 37. Não há numa competição alguém maior do que o vencedor. Ninguém ousa dizer eu sou maior do que esse aqui que pensa que vai tirar o primeiro lugar. Só o crente que é mais do que vencedor. Só o crente. Por quê? Porque Jesus venceu por nós. Quase finalizando, Davi entendeu que não lutaria sozinho. Lembra-se que ele foi confiando no nome do Senhor? E o crente? Irmão, para tudo a gente precisa contar com Jesus. Para tudo. Para fazer um concurso, para fazer uma prova, para ir para o hospital, para enfrentar qualquer luta, leve Jesus com você. Leve Jesus com você, para onde você for. Jesus aconselha em João 15, verso 5. Olha o que a Bíblia diz, estou finalizando, é o último versículo. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a árvore, a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se cortar o ramo, não somos nada. Se tirar Jesus da nossa vida, não somos nada. Agora, se ficarmos em Jesus, aí sim podemos fazer grandes coisas em nome do Senhor. Por quê? Porque sem Ele nada podemos fazer. Para concluir, diante da falta de fé de Saul, que não conseguiu enxergar em Davi como um bravo guerreiro, Davi expõe a Saul que ele tinha uma confiança plena no Senhor. Então, irmão, diante de qualquer dificuldade, não esmoreça na fé, conte sempre com o Senhor, e o Senhor vai lhe ajudar. Com certeza vamos enfrentar muitos desafios na vida, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos encerrar por aqui, que Deus abençoe a todos, agradeço a paciência dos irmãos em nos ouvir. Eu espero ter dado o recado, e ore ao Espírito Santo de Deus, para que você seja um crente mais fiel, e ainda que surjam dificuldades na vida, ainda que o gigante se levante contra você, você tem um poderoso aliado, e o nome dele é Jesus. Com Jesus nós podemos fazer grandes proezas em nome do Senhor. Queres neste mundo